Às vezes, não precisamos de técnicas muito complexas para passar por dificuldades complexas. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma postura que leva a sério a si mesmo e uma determinação já treinada pela disciplina. Porque o que a maioria das pessoas esquecem hoje em dia são os valores e habilidades necessárias para uma vida digna. Coisas básicas que infelizmente deixamos para trás a cada dia mais, por conta do desrespeito que temos por nós mesmos. Por isso, quero aprender agora algumas reflexões e regras para uma disciplina e frieza que te levará a uma vida mais séria e digna. Quer compreender como se preocupar menos e focar mais? Então vamos ao que interessa. Foco e sabedoria. Depois relaxe. Existem prioridades em seu caminho. E se não souber identificar essas prioridades, nem mesmo respeitá-las, tudo irá desandar. Se não compreender que determinadas tarefas e objetivos devem ser o seu foco e precisam ser concluídas antes de você se tranquilizar, então nunca haverá ordem ou disciplina em seu progresso. Sei que parece uma situação onde você exige demais de si. Sei que parece exagero, talvez, mas é necessário garantir maturidade e controle a ponto de cumprir tarefas e seguir objetivos antes que se conforte. Até porque, se você resolver relaxar e jogar tudo para o alto, nunca ficará tranquilo de fato, sabendo que existem pendências ou oportunidades sendo desperdiçadas. Logo, se quer ser visto como um indivíduo sério, comece primeiro a levar a sua vida a sério. Não deixe pendências, não brinque ou relaxe antes de cumprir as suas tarefas diárias. E o principal, tenha foco e desenvolva a sabedoria com base em seus planos e jamais tire o olho disso antes de alcançar. Porque se você não prestar atenção o suficiente, se não interpretar e identificar os detalhes dos seus objetivos e prioridades, jamais entenderá como de fato conquistar. E como eu disse, se você não conquistar o que acredita ser o melhor para ti, então como terá paz? Como ficará bem consigo mesmo, sabendo que falhou ou que insiste em falhar? Portanto, lembre-se, não relaxe antes da hora, não cante vitória antes de conquistar, e não ouse relaxar enquanto o trabalho não estiver feito, porque é uma exigência, é talvez passar certos limites. Claro, mas grandes conquistas exigem sacrifícios. E se deseja a tão sonhada disciplina e ordem, precisará levar mais a sério o que de fato precisa e o que merece. Pensar no pior, porém não se atormentar com isso. Um bom estrategista não pensa só no lado bom, porque se ele só pensasse nisso seria apenas um otimista com uma visão limitada. O estrategista é aquele que não tem medo de olhar para os dois lados, tanto o lado bom quanto o ruim. O estrategista pensa no pior, mas ao invés de sentir ansiedade ou se atormentar com esses pensamentos, ele analisa o pior para se proteger e lidar com essas situações antes que aconteçam. E caso não aconteçam, que bom, mas esse é o ponto. Independente se o risco se tornar realidade ou não, a sua mentalidade deve se blindar e se preparar. Você não pode se surpreender com imprevistos ou se decepcionar tanto com situações ruins, porque é necessário compreender que essas coisas farão parte do processo, e se você se frustrar ou se decepcionar com cada uma delas, então em cada uma se atrasará ainda mais. Sendo assim, pense no pior, reflita sobre as situações negativas que podem te abalar ou te atrasar, para caso aconteçam, você não se surpreenda e nem pare o que está fazendo. Basicamente, quebre o seu medo em relação ao lado negativo da vida. E não se atormente com nada disso, afinal, vidas perfeitas não existem, felicidade a todo momento é uma ilusão. E você deve entender esse fato para uma mente mais blindada e preparada para o pior. O pessimismo dos outros não interessa. Uma regra que você deve seguir sempre é a seguinte: se a pessoa não está onde você quer chegar, se ela não entende da área que está falando, se a opinião do indivíduo não tem credibilidade alguma,
Então, para que dar ouvidos ou deixar que os efeitos dessas palavras te atinjam? É como alguém xingar uma pessoa que você ama muito. O xingamento é feio? É. Mas se esse sujeito nem conhece a pessoa que insultou, logo, qual a razão para se importar com isso? Não percebe que é só alguém falando o que não sabe? Alguém infeliz que só está falando besteira? Esse é o ponto. Na sociedade haverão inúmeras pessoas que tentarão te desmotivar, criar pessimismo em sua cabeça e ofender para te perturbar. Porém, quase 100% dos casos, eles não saberão o que estão falando, não terão ideia do que dizem. Aquela pessoa que te aborda dizendo que o seu plano é ruim, por exemplo, olhe bem para ela. Ela entende do assunto? O que ela conquistou na vida? É alguém que de fato tem experiência em relação ao que está dizendo? Já que caso o indivíduo não tenha a mínima ideia, então qual o sentido de escutá-lo? Por isso, quando o pessimismo e talvez até desespero dos outros tentam te atingir, não se preocupe, não dê ouvidos, não se atormente com isso. Já que o descontrole das pessoas jamais podem afetar o seu controle, da mesma maneira que a ignorância dos outros jamais pode atormentar a sua sabedoria. Acorde sem reclamar. Eu já disse isso em outro vídeo e volto a dizer aqui. Se você teve um péssimo dia e acorda no dia seguinte já acreditando no pior e se sentindo péssimo, pode ter certeza que nesse novo dia será mais complicado e difícil do que o outro. Porque boa parte dos nossos resultados e processos estão profundamente ligados ao estado em que a nossa consciência está. Se a nossa mentalidade não estiver funcionando do jeito certo, se você, ao invés de bons pensamentos, encher a sua consciência de reclamações e dúvidas, é óbvio que as coisas não sairão como planejado. É por isso que nesses momentos ser desapegado é a melhor técnica. Você simplesmente ao se deparar com problemas, não se apegar a isso e apenas resolver é milhões de vezes mais funcional do que caso reclamasse sobre tudo isso e ficasse ali, se sentindo péssimo por ter que resolver problemas. Entenda uma coisa, se você acordou e sabe que terá que resolver um montão de dificuldades, você só irá atrapalhar a si mesmo caso reclame disso ou faça de qualquer jeito. Você só atrairá mais problemas caso não tenha uma postura adequada e tranquila na hora de passar pelas dificuldades. Sabendo disso, de pouco em pouco, quebre esse hábito de reclamar. Quebre esse hábito de fazer certas coisas na má vontade. Porque se você reclama e faz na má vontade, é óbvio que terá ao seu redor sempre mais e mais problemas. Porém, caso entenda o processo da vida, caso resolva com calma e simplicidade, sem reclamações, certamente você terá sempre uma concentração intacta e uma seriedade maior para passar pelos problemas do seu próprio caminho. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, que está esperando, se inscreve aí, afinal ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.